Bom dia, queridos alunos do Emerlinda Correia. Como é que vocês estão? Hoje, quinta-feira, vamos estudar, né? Mas antes disso, vamos acordar, vamos despertar, vamos louvar, vamos agradecer ao nosso maravilhoso Deus por mais um dia, né? Um dia de vida. Vamos rezar por aqueles que estão doentes. Vamos agradecer por tudo de bom que Ele tem nos dado. Vamos pedir também pela cura, da Covid-19. Então, para a meditação, peguem lá a Bíblia de vocês. Abram lá, Salmo 107, versículos 1, 2 e 3. Capítulo 107, tá? Versículos 1, 2 e 3, que diz assim: Agradeçam a Javé porque Ele é bom, porque o seu amor é para sempre. Repitam isso, os redimidos por Javé, que Ele redimiu da mão do opressor, que Ele reuniu do meio das terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Amém? Então, vamos agradecer, mesmo mediante tantas situações ruins, que vocês estão vendo na TV, nas reportagens, que estão passando por aí, mas mesmo assim vamos agradecer e pedir a Deus que dê sabedoria, aos da área de saúde, aos médicos, aos cientistas, a cura, uma vacina, que nos cure desse vírus. Amém? Então vamos lá. Tia Lívia trouxe hoje, para vocês mais uma aulinha de história. Nós já falamos sobre a primeira riqueza do Brasil, que foi o pau-brasil. Falamos da tinta que era extraída do pau-brasil, da árvore. Para que servia a árvore? Quais os objetos que eram fabricados com a árvore? Que elas encontravam em extinção, E falamos também já da segunda riqueza, que foi a cana-de-açúcar, A cana-de-açúcar também trouxe muita riqueza para o nosso país. E até os dias de hoje traz, tá? Tem muita gente que ainda trabalha com a cana-de-açúcar. Mas hoje nós vamos falar sobre o ciclo do ouro. O nosso país também é riquíssimo em ouro, tá? Então, mediante as grandes navegações que os portugueses fizeram para o nosso país, eles vieram em busca de pedras preciosas. Não encontraram imediatamente, exploraram então o pau-brasil, depois veio a cana-de-açúcar, mas com o passar do tempo, a cana-de-açúcar foi também caindo, a queda, da produção de cana-de-açúcar. Então eles ficaram enfurecidos, eles ficaram preocupados em desbravar a terra e ir em busca de mais riquezas. E o nosso país tem, E o nosso país tem muitas riquezas. Então foi aí que eles descobriram o ouro, tá? Lá em Minas Gerais, Mato Grosso, vamos lá, vejam os cartazes que tem aqui. O início do ciclo do ouro. No final do século XVII, as exportações de açúcar brasileiro começaram a diminuir, ou seja, cair a produção do açúcar. Portugal precisou buscar novas fontes de renda, pois os portugueses lucravam muito com taxas e impostos cobrados no Brasil. Nesse contexto, os bandeirantes, no final do século XVII, começaram a encontrar minas de ouro. Aonde? Em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Portugal viu nesta atividade uma nova fonte de renda. Veja a situação de Portugal, como Portugal se encontrava antes de encontrar as minas de ouro. A situação em que Portugal se encontrava era complicada.
pois estava saindo de anos de denominação espanhola e com suas rotas comerciais arrasadas. Estava devendo muito à Espanha. A busca por metais preciosos era necessária para recuperar economicamente o país. Para melhorar a busca por metais preciosos, foi feita uma interiorização pelo território brasileiro em busca de riquezas, principalmente minerais preciosos. Quando foram então encontrados o ouro e o diamante, essa interiorização foi feita por meio de entradas, bandeiras e munções, tá? Outros tipos, tá, de atividades econômicas que tinham seu controle, que tinha fiscalização. O ciclo do ouro na economia colonial. A importância dessa exploração foi tão grande para Portugal que o governo decidiu mudar a capital. Até então era Salvador e passou a ser o Rio de Janeiro, pois desta forma estariam mais próximos das minas de ouro. Eles também criaram casas de fundição. O que eram as casas de fundição? Eram casas, tá? Eram depósitos que cobravam impostos altíssimos de quem extraíssem o ouro, o que deixava os mineiros completamente irritados. Entre esses impostos, destacavam-se alguns. Vamos lá. Na fiscalização da extração do ouro, existia intendências das minas. O que é isso? Arrecadação de impostos e fiscalização da extração áurea. O valor aí, ó, é o ouro, tá? Criação de impostos, que nós vamos vê-los. Quais são eles? Quinto real, captação e derrama. Foi também construído casas de fundição, que servia para quê? Lá o ouro era fundido e quintado, tá? Lá se trabalhava o ouro, tá? Manuseava o ouro, fundia o ouro no fogo, tá? E ele era quintado, ele era repassado, certo? Quais os impostos cobrados nesse período do ciclo do ouro? Olha aqui, o quinto é um imposto. O que era o quinto? Era o principal imposto que correspondia a 20% de todo o ouro extraído da mineração. Captação era outro tipo de imposto. Consistia no pagamento de 17 gramas de ouro por escravo maior de 14 anos empregados na mineração. Então, se tinha um empregado, né, um escravo, que eram ainda os indígenas, tá? Que tivesse 17, né, tivesse, aliás, 14 anos, ele tinha que pagar aí, ó, consistia o pagamento de 17 gramas de ouro, se ele tivesse 14 anos. E a derrama, o que foi a derrama? Cobrança forçada dos impostos em atraso. Ou seja, se o quinto ou a captação, que eram os dois impostos, atrasassem, ainda cobravam em cima desse outro imposto que era a derrama. Ok? Aí vem falar sobre a Inconfidência Mineira. Por quê? Porque não foi descoberto em Minas Gerais os primeiros minérios, o primeiro encontro, né, do ciclo do ouro não foi em Minas Gerais. Então, o que foi? O que foi a Inconfidência Mineira de Minas Gerais? Ou Conjuração Baiana, é a mesma coisa. Foi uma tentativa de revolta abortada pelo governo em 1789, em pleno ciclo do ouro, na então capitania de Minas Gerais no Brasil, contra, entre outros motivos, a execução da derrama e o domínio português. Foi um dos mais importantes movimentos sociais da história no Brasil. O que significou, né, essa Inconfidência? Significou a luta do povo brasileiro pela liberdade.
contra a opressão do governo português no período colonial. Então, foi um movimento, tá, que os indígenas fizeram para tentar ficar livre da coroa portuguesa, né? E isso houve muitos conflitos, muitas guerras, exterminação de tribos indígenas, certo? E os portugueses, mais uma vez, conseguiram dominar, tá, os indígenas, fazendo com que eles perdessem até a sua cultura. Foi então que vieram, certo, alguns catequistas, tá? E eles fizeram uma primeira missa, houve uma primeira missa para evangelizar, tá, os índios. Os índios deixavam a religião deles, tá, e iriam participar da religião portuguesa, que era a religião do catolicismo, certo? Aí aqui, ó, vocês veem, né, o Brasil colônia, 1500 e 1822, aqui, ó, os locais onde se encontraram as primeiras pepitas de ouro, de diamante, Mato Grosso do Sul, Goiás, aqui nós temos o mapa da exploração do Brasil, e aqui, ó, as navegações, tudo transcorria para as grandes navegações, porque era o único meio de transporte existente. Quem eram os escravos? Os indígenas, ok? Pegando o livrinho de vocês, vamos lá, ó. Vocês têm páginas 147 e 148, o ciclo do ouro, tá? 149 também é o conteúdo. Página 150, você tem a atividade, certo? Os exercícios começam na página 150. Classifique em verdadeiro ou falso, entre os parênteses que estão aqui, você vai colocar em relação ao ciclo do ouro, tá? O que é verdadeiro, coloca V, o que é falso, coloca F. Segunda questão, observe a imagem e escreva uma legenda que caracterize o que aconteceu durante o período da extração de metais preciosos. O que você achou de importante nessa extração do ouro? O que aconteceu com os indígenas? Eles eram escravizados, maltratados, humilhados. Então, você vai dizer o que você gostou, o que você entendeu, tá? Terceira questão, responda. Letra A. Qual era a situação em que Portugal se encontrava logo no início? Ela estava bem financeiramente ou estava mal? Letra B. Qual era a relação entre a situação vivida por Portugal e a busca por metais preciosos? Eles estavam o quê? Desesperados em busca de quê? De mais riquezas. Aí você vai dizer com as suas palavras, tá? Letra C. O que foi feito para estimular essa busca por metais preciosos? O que é que foi feito? O que foi que eles buscaram? Eles foram atrás de quê? Letra D. Como foi feita essa interiorização? Como eles entraram nas terras? Eles foram feitos por 3 entradas, que foi dito lá, assista o vídeo por completo, tá? Que eu disse lá, eu citei as 3 entradas, tá? Entradas, bandeiras e monções. Próximo capítulo, certo? Eu vou explicar cada uma dessas, o que era cada um e qual era o seu objetivo, ok? Então, esta é a atividade, este é o conteúdo. Se tiver dúvida, faz uma chamada de vídeo, assistam o vídeo complementar, certo? Tia Lívia deixou lá um vídeo sobre o ciclo do ouro, a extração do ouro. Assistam, que é muito interessante. Beijos e saudades!